A paz, igreja! Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso documentário de 12 anos Plenitude. E hoje o papo é de mulher para mulher. Eu tô com elas aqui, nossas duas pastoras muito queridas, pastora Dani, pastora Vânia. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse Prazer é momento nosso, sim. especial, né? A gente vai entrar em um assunto bem de mulher para mulher ali, né? Mas antes, gostaria que vocês se apresentassem. Olá, paz do Senhor, Mari, pastora Dani, esposa do pastor David, amiga de longas datas da pastora Vânia, e é um prazer para nós estar aqui trazendo um pouquinho desse resumo da nossa história, das nossas experiências, que sejam edificantes na vida de vocês Que também. bênção. Eu, pastora Vânia, né? Amiga da pastora Dani, de adolescência, de meninas. Quem diria que estaríamos Quem aqui Que hoje? diria? legal. É esposa do pastor Cleiton. Estamos aí. Que legal. A gente vai entrar um pouquinho dentro do nosso Ministério Escolhidos, o ministério que eu faço parte. Eu acho lindo esse movimento. Mas antes eu queria saber um pouquinho sobre a história de vocês duas. Como que foi isso? Como que vocês se conheceram? Então, eu conheci a pastora Vânia já era do altar. A pastora Vânia, ela Que nasceu no bênção. altar da igreja. Eu fui nesse ministério, eu tinha 13 aninhos. Foi quando eu conheci ela, nós fizemos parte da mesma juventude, juntamente com o pastor Cleiton. Naquela época, ele ainda. Eu creio que ele ainda orava pela pastora Vânia, eles não namoravam ainda. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque ela sempre foi um testemunho muito, muito grande. Ela sempre foi muito envolvida nessa área ministerial, Ai, que bênção. como eu já tinha dito antes. Eu não tinha raiz ministerial, né? Eu vim ter essa raiz ministerial através da vida do meu esposo, através do crescimento, né? Que a gente tem com as nossas amizades, com o convívio com pessoas. Mas a pastora Vânia, ela já tinha, e ela tem uma base ministerial muito forte, muito bonita. E quando eu conheci ela, mesmo adolescente, porque eu acho que ela tinha 15 anos, né? A diferença Sim. é quase 2 anos entre nós duas. Há 23 anos atrás, façam a conta vocês em casa com a idade nossa. Ela já tinha essa bagagem, ela Que já era legal. muito envolvida ministerialmente e eu pude aprender um pouquinho com ela. Logo depois a gente teve um distanciamento, eu tive que ir embora para o Rio de Janeiro, somos do Rio de Que Janeiro, muitas legal. conexões. E quando eu retornei para o Espírito Santo, eu voltei para o mesmo ministério, a mesma igreja, e lá ela já estava casada com o pastor Cleiton, acompanhei a história dela, e aí, através disso, nós tivemos as nossas vidas entrelaçadas, ela se tornou madrinha do meu casamento, e Que assim a legal. gente foi acompanhando e crescendo até hoje chegarmos onde chegamos. Deixa eu falar que eu sou nova, tá? Eu tenho 39 anos. Entregou, 23 É, anos, ai, gente, vou qual a fazer idade? 37. eu tenho 39 anos, né? Cheguei aqui no estado com 14, ia fazer 15 anos, e era tudo muito novo, né, pra gente aqui. Não tínhamos familiares aqui, deixamos a família. Meu pai veio trabalhar aqui e viemos, né? E conhecemos a pastora Dani, a Mari, né? E tornou aquela amizade assim de meninas mesmo, Que de dormir na legal. casa uma da outra, de estudar junto para passar na prova, de Aham. trocar roupa para sair final de semana. Então foi assim, bem amizade de menininhas mesmo, né? Por isso que eu falei que a gente não esperava estar aqui hoje. Sim, Passamos sem por esse dúvida. processo, né? Voltamos ali à amizade quando eu estava para ganhar Arthur, meu Que filho de legal. 9 anos. Ela foi lá, né? Ela já tinha o Caleb e nos reaproximamos, né? E temos aprendido muito junto. Eu acho que o Que Senhor legal. nos colocou junto, assim, para dar conselho mesmo, né? De Sim. falar assim, Dani, isso aí não. Eu falo que ela me completa, que ela fala muito bem, ela fala sempre com os R, com os S. Eu falo então, eu já acho que a gente se completa, não tem essa competição dentro do Que ministério Nenhuma. hoje. bênção. Assim, o que ela tem mais dificuldade, eu ajudo, o que eu tenho mais dificuldade, Que ela me legal. ajuda. Eu acho que a gente se completa hoje. Que Sim. benção. E hoje a gente tem o Ministério Escolhidas, né? Que vocês duas, querendo ou não, tá ali à frente como liderança e pastoras também. Sim. Como que foi, né? Como que surgiu esse ministério? Nem sempre existiu, né? Como que surgiu ali? Exatamente, né? Nós sempre oramos, né? Meu esposo, a gente sempre orou para que Deus pudesse nos ajudar a romper na igreja, né? E Uhum. mesmo antes do chamado pastoral, como eu já tinha dito também antes, eu não tinha ainda rompido com essa área ministerial, mas a gente sempre esteve, né, nos bastidores como auxiliadora, e a gente Legal. sempre orou, né, como igreja, para que Deus pudesse romper nessa área. E a pastora Vânia, ela sempre teve um chamado para liderança, esse Que chamado legal. ministerial, isso assim, é algo enraizado nela mesma. Então, o Senhor somou ela a nós no Ministério Plenitude. Já existia um Ministério de Mulheres, mas ele Sim. ainda não era consolidado com a grandeza que a gente consegue enxergar hoje no Escolhidas. E a pastora Vânia, ela veio para justamente trazer esse divisor de águas, esse romper. E ela assumiu a liderança
mudança, né? Tem 3 anos que a nossa conferência acontece, tem 3 anos que o Ministério Escolhidas rompeu de verdade. E assim, a gente traz esse mérito de verdade à pastora Vânia, porque a gente sabe que através desse desenvolvimento dela ministerial, a gente conseguiu romper e assim, juntas a gente tem somado espiritualmente, né? Tem sido uma apoiadora da outra, mas não Legal. tem como apagar e negligenciar esse romper através do ministério na vida dela, o chamado que Deus designou a vida dela, né? Engraçado que quando eu cheguei na plenitude, né, a gente chegou para ficar quietinho. E o pastor veio e conversou comigo, mas, está precisando de uma pessoa para trabalhar com criança. Aí eu falei, pastor, tem um bom tempo que eu não trabalho com criança, meu coração já não arde mais para isso. Já tinha um ministério, né? Assim, na proporção que tem hoje, pra gente é tudo novo, né, Mari? Que a gente saiu de um templo pequeno, de 40, 50 pessoas, e já existia, sempre existiu o Ministério de Mulheres, né? Tinha uma liderança. Então, quando a gente expandiu, quando a gente passou para o novo templo, o pastor passou esse desafio, né? Legal. Vamos fazer uma conferência, né? Botar o nome da igreja, né? Assim, para as pessoas conhecerem. Foi quando surgiu a ideia da Conferência Escolhidas. Até então, o nome não era Escolhidas, tinha um outro nome, o ministério, e a gente passou a usar o Escolhidas depois da primeira conferência, Legal. que foi em 2023, né? Isso, tem 3 aninhos. E foi um desafio tão grande que a gente tinha 40 mulheres. E o pastor colocou a meta. Olha, a meta para a conferência são 300 mulheres. Então, assim, foi aquele ano doido, né? De ficar todo mundo desesperado, Tudo trabalhando, tudo muito novo para a gente, né? Como ministério, como mulher também. Foi tudo muito novo. E hoje, né, o ministério, ele tem aí quase 200 mulheres só Sim, ativamente na nossa sim. igreja, né? Fora na Glória a conferência, que Deus. assim, a igreja lota, tem até lista de espera. Que bom ver isso. E como que é para vocês hoje ver um ministério que começou tão pequeno, mas que hoje vivem grandezas na presença do Senhor e ver que existem mulheres que estão sendo transformadas ali, né? A gente vê que as mulheres que chegam normalmente na igreja são mulheres que têm demandas ali na alma que são muito grandes. Sim. E que através dessa conexão com o ministério em si, que é muito ativo, elas estão sendo transformadas. Como que é para vocês verem isso? Eu creio que o Senhor ele não faz nada por acaso, né? A gente sabe que não existe coincidências e sim deuscidências. Então, assim, tudo tem sido com um propósito, né? O Senhor ele nos uniu com um propósito, ele trouxe de volta a pastora Vânia e o pastor Cleiton a nossa presença com um propósito. O Escolhida surgiu com um propósito e esse tem sido o propósito, romper. As mulheres ela têm um peso, não negligenciando os homens que também têm um peso muito grande, mas as mulheres em si, em relação à quantidade, têm um peso muito grande dentro da nossa igreja. Então, tudo que tem sido feito tem sido com um propósito de crescimento, não somente físico, mas principalmente espiritual. E o Senhor ele tem honrado muito, né? Nós temos buscado muito, a gente sempre falou na questão igreja, que o Senhor trouxesse para nós pessoas que precisavam de ajuda espiritual, que precisavam ser amadas, curadas, e o Senhor tem feito isso ao pé da letra. Que bênção. Existem muitas pessoas, muitas mulheres, né? Já que estamos falando de mulheres, que têm nos procurado, que têm vindo com essas feridas, com essas marcas, seja no âmbito espiritual, emocional, e o Senhor tem somado, e essas pessoas têm crescido e têm trabalhado, porque o nosso intuito é justamente fazer com que pessoas sejam curadas para curar e que possam crescer. E assim tem sido na extensão em todas as áreas da igreja, principalmente no Ministério Escolhidas. O Senhor tem feito esse crescimento. Assim, esse ano que nós estamos à frente com a posição pastoral, mas em todo tempo o Senhor tem feito, porque não é sobre pastora Vânia, pastora Dani, não é sobre o líder em vigência, é sobre a vontade do Senhor para a igreja, e os Escolhidas ele tem rompido em cima disso. E mulheres eu acho que chega mais sedenta também, né? Elas chegam com vontade, tem umas que chegam mais retraída, né? Assim, questão de amizade, de estar ali junto, elas são mais, assim, fechadas. Mas eu acho que em proporção chega mais mulheres e a gente consegue trabalhar com essa facilidade também. Chegam mais feridas também, mas o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos estruturado para isso. Que bênção. E hoje, né, a gente tem uma geração de mulheres, na verdade, é uma questão geracional mesmo, das mulheres mais independentes, a mulher que é empoderadas, né? Sim. Não é uma questão ruim em si, mas traz muitos desafios, né? Principalmente num contexto espiritual em si. Como que é para vocês? Quais foram os principais desafios que vocês já tiveram em liderar mulheres?
Então, eu acho que é mais essa questão mesmo de personalidade, de dias maus, né? Que mulheres têm mais dias maus do que os Sim. homens, né? Então, assim, A lidar TPM a ali. TPM. Precisava trazer ela. Então, assim, é esse desafio maior que a gente tem. E a mulher, muitas mulheres não querem, né, nesse tempo de hoje, ser ensinada, até por a gente ser nova Que também, legal. a gente ter essa dificuldade maior com algumas mulheres, apesar que elas sempre nos receberam muito bem, mesmo Que as bênção. senhoras, né, Sim, sim. as mais novas, mas assim, é o mundo atual. A dificuldade é o mundo atual mesmo. Você tá ali, você tirar o tempo para a igreja, tirar o tempo para o ministério, porque Sim. hoje tem muitas mulheres que priorizam a casa, a família, o local de trabalho, o estudo e acha que o servir ou estar ali pode ser assim uma quantidade menor, né? Sim. A gente, assim, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas. A gente tem pessoas ali de fato que doam a obra, Veste a que camisa. vestem a Que camisa, mas bênção. infelizmente a gente ainda consegue notar que tem pessoas que ainda têm essa dificuldade do romper. E é isso que a gente sempre tem trabalhado em cima, a gente tem sempre trazido como evidência, porque isso é algo muito forte, não somente na minha vida, mas na vida da pastora Vânia, o serviço. E independente do altar, independente do holofote que tenha, o bastidor, ele sempre vai estar em evidência nas nossas vidas Sim. ministeriais. Então, assim, é sobre isso que a gente sempre tem despontado. Servir, independente de qualquer que seja a situação, independente de qualquer que seja a recepção do outro, eu tenho sempre entregar o meu melhor, porque o que eu entrego é o que vai gerar ainda mais para o futuro na vida de outras pessoas. E assim, o Escolhidos ele tem sido recebido, nós fomos muito acolhidas, apesar de existirem no início, né, críticas tanto ao meu posicionamento quanto da pastora Vânia, no quesito dela, foi mais troca da personalidade, por ser um pouco mais retraído, o meu por não estar à altura do meu esposo, por não conseguir alcançar a expectativa, porque o outro sempre tem algo Sim. a querer acrescentar. Mas a gente conseguiu romper, Sim. somando sempre uma com a outra, e eu creio que o Senhor ainda tem muito mais E para eu fazer. acho que agora a igreja também já conhece, né? Assim, a pastora criou a Dani, identidade, já criou a né? identidade da pastora Dani e da pastora Vânia. Porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Então eu chego, eu sou prática, né? Dani fala. A Dani não, a Dani já é aquela pessoa mais assim, de sentar, de observar, de conversar, né? Assim, ela gosta disso, assim. Então, assim, se completou, né? Quem tem mais afinidade procura ela e eu não, ficou chateada porque procurou a Dani. Não. Então a Vocês se gente. Mas complementam ali, complementa, né? O que assim. falta em uma, outra tem, e Quem aí é mais vai. prática veio na Vânia, quem Que gosta vai legal. na Dani. É assim. Ai, que legal. E querendo ou não, hoje vocês, além de pastoras, vocês também são mulheres, né? Hoje vocês atendem mulheres, lideram mulheres que existem demandas na alma, demandas espirituais, mas também vocês são mulheres que também passaram por processos, que também têm sentimentos e emoções Com ali, né? certeza. E eu queria saber de vocês como que é para vocês ser mulher, esposa e pastora ao mesmo tempo. Bom, o que eu posso falar de mim, eu creio que não seja muito diferente da pastora Vânia. A gente conseguiu, pela misericórdia do Senhor, vivenciar cada etapa no seu devido tempo, né? Nós fomos consagradas pastoras ao mesmo tempo, vai fazer um ano agora, Que e eu bênção. creio que foi no propósito, no tempo do Senhor, para que a gente conseguisse cumprir com cada uma dessas etapas. Não que hoje nós não vivenciamos, nós continuamos sendo mulher, continuamos sendo esposa, mães, temos filhos pequenos, da pastora Vânia e Dan são um pouco menores que os meus, mas eu creio que o Senhor nos permitiu viver tudo isso em etapas para que a gente pudesse romper sem nenhum tipo de frustração. Porque eu creio que o ministério ele precisa ser solidificado, não só da forma externa, mas internamente também. Eu preciso viver aquilo que eu falo que estou vivendo. Que bênção. Então, o Senhor ele nos permitiu viver tudo em etapas para que a gente conseguisse romper. E hoje nós somos mulheres maduras, estruturadas, para assim direcionar e guiar outras mulheres também. É igual essa questão que você falou do projeto Acalma, né? Que a gente tem hoje, que a gente trabalha esse lado das mulheres. A gente passou também por uma mentoria de mulheres, que eu Precisamos acho que legal. foi ressignificar em nós. passamos por esse tratamento também com nós mesmas, né? Então a gente passou, resignificamos algumas áreas que a gente precisava, né? De mudar, de avançar. Então foi um destravar para as nossas vidas também. Para hoje a gente poder passar para essas mulheres, né? E igual eu falei com a Dani, a gente falou no encerramento da Calma essa
essa semana, que não adianta só o seu espiritual estar bem, né? O sua autoestima precisa estar bem. Então, a gente é uma igreja aqui que se preocupa com Que isso, de você bênção. estar bem em todas as áreas. Então, assim, vem muita gente precisando de cura, mas hoje você tem na igreja, né, esse potencial, pessoas ali que são qualificadas juntamente Que conosco para poder trabalhar isso também em você dentro da igreja. Que bênção, né? E é como você falou, uma conexão ali intrínseca, né? Entre espírito, alma e corpo. E se Isso. um não estiver bem, o outro também não vai Uhum. ter. E que bom que vocês são pastores que investem nisso, né? E trazem isso para dentro da igreja, porque nem sempre isso foi abordado, né? Hoje a gente vê que as mulheres elas estão tendo um despertar espiritual porque a gente tem pastores que investem nisso. E isso é Sim. muito interessante. E aí, agora entrando um pouquinho no projeto Acalma, de onde que veio essa ideia? Como que surgiu? Então, da nossa necessidade mesmo. Necessidade. Nós oramos pedindo pessoas que precisavam de ser ajudadas, curadas, e o Senhor mandou. E a gente passou por esse processo, igual eu Sim. falei, né? A gente foi lá com a intenção assim, vamos aprender para trazer para a igreja, né? Foi Legal. nosso primeiro pensamento. Quando a gente chegou lá, a gente viu que a gente precisava passar por ali, a gente se entregou, não como pastoras, não como líder que a gente era na época, não. A gente entrou como Vânia e como Daniele, cada uma numa sala diferente, uma mentora Que legal. diferente, O propósito separou pro- justamente para separou viver as turmas, experiências diferentes. não fizemos juntas. Ela teve a mentora dela, eu tive a minha. Então ali eu pude abrir o meu coração, Dani na turma dela abriu o coração e a gente passou por isso para trazer para a igreja hoje. Que legal. E para você, pastora Dani, como que foi, né? Hoje vocês têm turmas diferentes, né? Não, ainda não. O projeto Acalma, ele surgiu do coração do Senhor, né, para a igreja, através da experiência que nós tivemos, como foi necessário, como a pastora Vânia disse, fomos para a mentoria achando que seria algo só de crescimento externo, mas foi um crescimento interno, uma Legal. transformação, uma ressignificação. Se eu olhar a primeira foto que eu comecei, a última eu estava bem mais adequada. Então, assim, não é só uma transformação interna, é externa também, um olhar como mulher. E a gente viu essa necessidade de muitas mulheres que sempre nos procuravam com muitas questões internas, com muitas amarguras mesmo, porque a amargura ela é algo que atormenta a nossa Sim. alma. E aí a gente sentiu essa necessidade. Hoje a gente ainda não conseguiu ampliar, por quê? Porque nós não temos custos, né? Nessa mentoria mesmo que nós fizemos, nós pagamos por ela, nós tivemos um investimento, mas dentro da nossa igreja a gente tem uma visão muito abrangente nessa questão de conseguir acolher a todos. Então a gente não cobra nada. Então, Sim. por não ter custo, não é que não gere custo, é um investimento, Sim. porém ele sai todo da igreja, né? Aham. Através de cantinas e arrecadações que nós fazemos. Esse não é um custo da pessoa para o benefício dela. Então, a gente ainda não conseguiu aumentar. Entendi. Mas É eu o nosso creio propósito, né? que pro o Senhor próximo vai ano. nos ajudar a romper, que a nossa ideia é continuar. Essa semana mesmo, uma pessoa de fora me procurou no Instagram perguntando se podia fazer parte. E, infelizmente, ainda não dá, porque nós temos mulheres ainda dentro da igreja que precisam ser curadas, tratadas, e nosso foco é Que legal. o nosso ministério. Todas Mas passarem quem pela sabe mentoria. depois a gente consegue, né? Mesmo que tenha talvez um custo pequeno e risório, para conseguir alcançar outras pessoas, porque a gente sabe que todo movimento ele gera custo, mas por enquanto a gente ainda foca dentro de nós e a gente ainda não conseguiu aumentar por esse motivo, porque a gente não quer trazer esse ônus para ninguém, e sim o bônus Sim. da oportunidade da cura. Que bacana. E hoje, qual é o impacto que vocês acham que está tendo com as mulheres da igreja, né? E vocês já conseguem ver esses frutos? Com toda certeza. Então, a gente está indo para a quinta turma, né? Então, assim, são 60 mulheres, base de Formamos 60. a quinta, né? Que Formamos a bênção. quinta, 60 mulheres já passaram por esse processo. E a gente recebe muitos testemunhos hoje, né? Assim, até no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de se posicionar, no jeito com a casa. Então, assim, a gente tem colhido esses frutos aí, sim, desse E propósito. mulheres que romperam ministerialmente, que estão envolvidas com o próprio Acalma, que decidiram continuar trabalhando para continuar curando vidas, porque viram que de fato funciona. Então, assim, é muito significativo para nós
ter esse reconhecimento dessa parte, porque a gente vê que não foi algo do coração do homem, mas sim do coração de Deus para a igreja. E a gente sempre fala que não tem fórmula mágica e não tem hipnose, não tem nada. As ferramentas são as ferramentas dentro da Bíblia mesmo, né? Então, assim, você que se permite, você vai sair de uma forma. Se você entrar esperando uma varinha mágica, não vai. como, A gente né? sempre Não tem fala que o transformação. acalma é o quarto secreto. É você com o seu quarto secreto, você com o seu momento com Deus. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem, que o Senhor já sabe o que a gente precisa. Não, mas a gente ora por pessoas, né? Ministra na vida de pessoas, mas acho que a gente não tem essa questão de orar por nós mesmos, né? Então, esse momento no quarto secreto é isso aí, é a transformação que o Senhor faz, é só o Senhor que faz. E já teve, agora entrando, né, na vida de vocês duas em si, porque antes de serem pastoras, vocês são amigas, né? Sim, Já teve alguma experiência que vocês duas tiveram ministerialmente marcantes ali juntas? Então, eu estava pensando isso antes de vir, né? Se viesse essa Aham. pergunta, e eu estava me recordando hoje cedo, que eu acho que uma que me marcou assim, mas tem várias, né? Mas assim, no nosso romper ministerial, foi uma vez que primeira vez que a gente foi no Vale, né? Que foi. a gente levou algumas mulheres, algumas intercessoras no Vale, e como eu falei, a Dani é muito assim de se doar para as pessoas, né? De Legal. ouvir da própria família dela. E naquela tarde ali o Senhor ministrou para ela que ela estava ali, que era por ela. Ela falou assim: "Ó, esse momento aqui é seu, é um momento que eu reservei para você. Então você pede o que você quer hoje, não é para ele, é para você." Lembra dessa frase? O Senhor me impactou hoje eu lembrando disso. E foi assim, uma tarde assim de renovo. Eu acho que foi uma tarde que a gente se posicionou no Senhor como mulheres e como pastoras. É porque nós já trouxemos essas informações, vocês vão acompanhar nos outros relatos com o meu esposo. E assim, existia um momento em que eu não achei que era necessário eu romper ministerialmente, e ao mesmo tempo ele também, querendo me proteger, não me incentivou a esse romper. E foi necessário, e ela foi usada pelo próprio Senhor, porque essa frase quem falou foi ela, através Que da ministração do bênção. Espírito Santo do Senhor, para que eu pudesse enxergar que era chegado a hora desse romper, e assim, e sempre com o apoio. Eu sou muito grata a Deus por ter trazido de volta, né, a vida deles para as nossas vidas. O pastor Cleiton em apoio ao meu esposo, ela em meu apoio, e a gente tem conseguido romper, e esse dia foi de fato. Eu não lembrava. Agora sim deu aquele start, Que chegou o coração a legal. ficar quentinho. O Senhor, ele não faz nada por acaso. Que bênção, né? Quando vocês trouxeram as histórias de vocês, a gente vê que, por mais que sejam amigas ali, cada uma tem uma trajetória muito ali subjetiva na presença do Senhor. E eu queria que vocês deixassem um conselho para mulheres que sonham em ser pastoras ou mulheres que hoje têm esses sonhos frustrados, né? Para mulheres que também acham que esse pode ser um ministério. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem encorajadora, porque a gente traz, né, a história da pastora Dani, que já conheceu o pastor David, ele já quase como pastor, então teve que trazer essa bagagem espiritual e se tornou, hoje foi levantada como pastora. Por mais que a pastora Vânia também já teve essa bagagem espiritual, ele também teve os seus desafios até que se tornasse ele pastora também. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas mulheres. A gente tem o Provérbios, né, 31, que fala sobre a mulher virtuosa, e no versículo 25 ele fala que a roupa da mulher, ela é dotada de força e dignidade. Então eu creio que toda mulher, ela tem dentro dela essa força e a dignidade que ela precisa para romper. E nem sempre a gente consegue acessar e enxergar, porque as amarguras, as frustrações, as tristezas, as emoções, a gente vai mapeando e vai tomando o lugar que deve. E o lugar principal, que é o lugar de Deus nas nossas vidas. E quando a gente enxerga o nosso local devido na presença do Senhor, a gente consegue, com força e dignidade, romper. Então, eu acho que é sobre isso. Eu demorei a enxergar. Eu falo sempre de mim, porque eu creio que o testemunho que a gente tem que aplicar para o outro é aquilo que a gente vive. Eu não consigo externalizar algo que eu não vivi. Eu posso trazer como referência aquilo que eu ouvi, mas eu consigo trazer como incentivo aquilo que eu vivi. E eu creio que eu vesti essa roupa. Então, eu gostaria que outras mulheres pudessem enxergar também essa oportunidade de vestir a roupa correta, de estar com o posicionamento correto na presença do Senhor, porque toda mulher ela tem essa capacidade. A mulher Que virtuosa bênção. é aquela que se posiciona e que rompe na presença do Senhor. E é esse o desejo do meu coração para as escolhidas e para as demais mulheres que passarem no nosso caminho.
E mesmo, sempre falando, a gente sempre está muito ativa na igreja, eu nunca almejei o título de pastora, nunca pensamos lá em casa, eu e Cleito, nunca passou isso pela nossa cabeça, né? Então, foi tudo muito novo pra gente, foi desafiador, né? E eu até escutei uma pregação que para cada mulher existe um altar, né? Como você falou, essa questão de propósito ou deixar. Talvez o seu altar não vai ser o altar da pregação em cima do altar da igreja. Talvez o altar é no local de trabalho. Talvez o altar é quando você está com a sua criança internada dentro de um hospital. Ali é o seu altar de pregação. Então, toda mulher tem um altar. Talvez não seja o altar do púlpito, mas seja um altar na sua área, no seu lugar, que o Senhor te permitir você estar. Então, essa é a palavra que eu quero deixar, né, aqui para as mulheres, para as escolhidas. Tem um altar te esperando, tem um chamado te esperando, então esteja disponível, com o coração disponível, diga sim ao seu chamado, mesmo que seja no pequeno, mesmo que seja no secreto, se permita viver o chamado. Amém. Amém. Que bênção, hein? Fechou com chave de ouro. Amém. Pastoras, muito obrigada pela Nós que participação de agradecemos. vocês duas. É muito especial ouvir isso, até mesmo como mulher, né? Ao fazer perguntas para vocês, eu também sou muito ministrada. Tenho essa admiração por vocês duas, e acho lindo esse movimento que Deus tem feito através da vida de vocês, e eu não tenho dúvidas que continuará fazendo, né? Amém. Esse é o Para o nosso pessoal desejo. aí de casa que está assistindo também, né? A gente convida mulheres que estão nos assistindo para que vivam isso com a gente, né? Esse ministério, ele só é tão grande como está se tornando porque a gente tem mulheres que servem, né? E mais do que assistir, elas vivem isso, né? Mari, Então, deixa eu só encerrar falando claro. que do dia 7 ao dia 9 acontece o nosso retiro das escolhidas. Não temos mais vagas, mas eu queria deixar aqui a expectativa para as mulheres que já estão inscritas, que o céu vai estar baixinho. Amém. E para quem nunca viveu essa experiência, precisa de viver a experiência, você já passou por ele Muito ano bom. passado, destravou em algumas áreas também, né? Então, assim, se permita viver, que é um momento de mulheres, né? Que não tem criança, não tem marido, não tem filho. Então, é um momento ali que você se derrama aos pés do Senhor, Que né? bênção. No secreto. Então, precisa participar do retiro. Amém. Pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso podcast. Continue nos acompanhando, ainda tem muito de Deus para que a gente mostre para vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.